Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um preview, dessa vez para nos inspirarmos com La Muse. La Muse é um jogo de Caetano Fortini, é um jogo que vai vir para financiamento coletivo pelo Catarse, dia 3 de julho, através da Ludden Spirits e Black Mamba Games. Se você meio que deu um sinalzinho assim, oxe, peraí, eu já ouvi esse nome. O La Muse já tentou financiamento coletivo e não conseguiu, e agora vem com essas duas editoras para dar aquela reforçada, para ver se consegue ser financiado. As editoras fizeram um pouquinho de mudança de regras e também tem a questão do design do visual do jogo, assim, de algumas coisas, né? Então, vou falar um pouquinho para vocês sobre o La Muse, do que se trata, mas já de antemão, clique em gostei, compartilhe com seus amigos, ative o sininho e sim, compartilhe mesmo esse vídeo, caso você se interesse depois de assistir o vídeo todo, né? Se interesse pelo La Muse, que ajudar ele a ser financiado, então você ajuda a gente e ajuda o La Muse ao mesmo tempo, compartilhando esse vídeo e clicando em gostei. Então, vamos saber mais sobre La Muse depois da vinheta. La Muse é um jogo para 2 a 4 jogadores. Ele se trata como um jogo abstrato de alocação de dados, onde você vai ser um colecionador de obras. E aí o jogo vai ter várias obras de arte do Afonso Mucha, e você vai utilizar seus dadinhos para poder coletar essas obras de arte. E por alguma razão, por isso que deve ser abstrato, você vai ganhar joias por causa disso. E essas joias vão lhe dar pontuações que vão fazer você vencer o jogo no final do jogo, né? Quem preencher seu portfólio primeiro, com a sequência de símbolos com preto e branco, símbolos diferentes, vai dar o início do fim do jogo, e aí quem tiver maior pontuação vence o jogo. Então vamos para a mesa ensinar para vocês um pouco sobre o jogo, as regras do jogo, para depois vocês verem um gameplay e aí fixar bem regras e depois aprenda jogando, né? Você já escola essas regras na sua cabeça com a partida que a gente fez para 3 jogadores, eu, Denise e Ellen. Então como começa o jogo? Os jogadores eles vão decidir quem é o jogador inicial e vai ganhar essa pecinha aqui, que provavelmente vai mudar. Eu me lembro dela no protótipo de New Eden. Eles jogam os dados, quem tiver o maior resultado ou quem decidir quem for o primeiro jogador recebe o dado neutro. Aí todo mundo vai rolar os dados. Sim. 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 E o objetivo do jogo é ter a maior quantidade de pontos através dessas joiazinhas que eles vão ganhando toda vez que eles conseguem completar das cartas de Musa. Para completar, você só precisa de 2 dados coloridos da sua cor para poder conseguir essa carta. E como é que você joga, né? Na sua vez, o jogador vai colocar um dos seus dados em um dos espaços que combina com o número do dado, baseado na sua estratégia que eu vou dizer já já. Mas quando ele coloca o dado, ele vai ver se o símbolo, o ícone na carta de Musa é branco ou preto. Se for preto, esse poder especial só acontece, o jogador coleta aquela carta, aí ele faz esse efeito. Se for um efeito branco, um ícone branco, ele vai fazer aquele efeito na hora. E esse símbolo indica que você deve escolher um dado qualquer não alocado para rerolar. Então, por exemplo, se ele não quer que o cabo vá por 6, por exemplo, o verde, ele vai fazer ele rejogar esse dado e aí fica com esse resultado. Depois é o outro jogador, depois é o outro jogador e assim por diante. Isso é uma das coisas que o jogador pode fazer no seu turno. Outra coisa que o jogador pode fazer no seu turno é, se não gostar do resultado dos seus dados, ele pode rejogar todos os seus dados. É uma ação rejogar todos os seus dados não alocados. Você não pode separar um resultado para rerolar só alguns. Ele diz todos. Outra coisa que ele pode fazer é usar o dado neutro. Se, por exemplo, tem esse dado 6 aqui, ele pode usar o dado neutro para tirar o dado de uma carta de Musa. Ele substitui o dado em questão. E aí como é que você pega as cartas? Tem 2 maneiras de pegar as cartas de Musa. Ou se você conseguir... Deixa eu ver aqui. Se você conseguir ter 2 dados de sua cor numa carta de Musa. Ao fazer isso, você consegue aquela carta. Você vai ganhar então essa quantidade de pontos em joias
Aqui são joias de 1, de 5, de 10 e de 15. Então eu ganho 10, então o vermelho ganha um azul e vai pegar essa carta para o seu portfólio. O negócio que acontece agora é o seguinte: geralmente o que vai acontecer vai ser você rerolar todos os dados que estavam nessa carta. Você rerola todos os dados e fica com aquele, devolve o dado para os seus donos, né? Mas haverá efeitos de cartas que poderão fazer com que você modifique um dado, modifique todos os dados ou mantenha aqueles valores de dado. O importante é que aqueles dados voltam para você. Então aqueles dados vão voltar para você continuar a rodada. A rodada é meio difícil de acabar, mas depende da estratégia. Vou explicar para vocês. Pode ter mais de um dado sim aqui. Então, por exemplo, o jogador vermelho tinha um 6, aí o jogador verde vai e bota um 5 aqui, certo? E aí na vez do vermelho, o vermelho olha assim, não tem nada que fazer, coloca o 4. Ele conseguiu os 2 dados coloridos na carta, ele vai ganhar essa carta. Só que aí, qualquer dado de outra cor que esteja na carta vai diminuir da quantidade de pontos que ele iria receber. Então nesse caso, 5 menos 6, 1, mais 4, 5. Então ao invés de 10, o vermelho receberia 5 pontos. E aí sim, vinha esses dados, se o efeito não diz nada, você rerola os dados. E aí entrega os dados para todo mundo. E aí faz todos os efeitos que tem que fazer. Se é efeito de ícone preto, faz o efeito de ícone preto. E aí substitui a carta por uma nova carta, certo? Então no caso rerola esse daqui e se mantém com você, tá bom? Pronto. A outra maneira de você conseguir uma carta é se os dados que você tiver, os 3 dados que você tiver, conseguir preencher os 3 espaços de uma carta. Ou seja, vamos dar uma olhada aqui. Se por exemplo, se não tivesse esse 6... Pronto, vamos dizer que o verde ele tinha um 5... Um 5... Vai 5. E esse 2. Então, na vez dele, ao invés dele ir botando um dado de cada vez, ele pode dizer musa. E aí, ele pode pegar imediatamente aquela carta. O que isso faz acontecer? Ele faz o seguinte. Ele vai remover esses dados da rodada. Ele não vai receber mais esses dados. Ele não vai rerolar esses dados. E ele não vai ganhar nenhuma gema para essa carta. Então você se pergunta, por que ele faria isso, não sei o que, não sei o que. Bem, há questões da coleção do jogo, que você vai pegando o portfólio de uma certa maneira para conseguir terminar o seu portfólio, que eu vou explicar para vocês. E também pegar alguém de surpresa para acabar a rodada e o pessoal ainda tem muitos dados na mesa que eu também vou explicar para vocês. E essa é uma maneira também de pegar uma carta de musa. Uma rodada termina da seguinte maneira. Quando chegar na vez de um jogador e aquele jogador não tiver dados para alocar. Então, quando passa a vez dos outros jogadores, eles colocam aqui 6. E eu tenho que me livrar desse 1 aqui, eu boto esse 1 aqui, tal, não sei o que. E aí, chegou na vez do verde, ele não tem dados para alocar. Se ele não tem dados para alocar, a rodada termina. Com a rodada terminando, você vai ver os outros jogadores que tenham dados ainda em sua reserva. Eles vão ter que devolver essa quantidade em pontos que estejam dizendo nos seus dados coloridos para o banco. Não pode ficar com pontos negativos, então ele só remove tudo, né? E esse 1 aqui não fica um negativo. Quando a rodada acaba, o marcador do primeiro jogador vai para o outro jogador, todo mundo pega os dados de volta. O dado neutro vai para quem é primeiro. As cartas que estavam naquele local são descartadas e novas cartas são colocadas. E aí todo mundo rejoga os dados e começa com uma nova rodada. E aí eu falei para vocês qual é a importância de pegar determinadas cartas. Vocês podem ver que essas cartas elas têm uns símbolos. São 5 símbolos no jogo e esses símbolos dividem-se em pretos e brancos.
né? As cores que tem são pretos e brancos. Então, quando o jogador pega uma carta para o seu portfólio, vamos dizer que ele pegou outra carta aqui, ele vai tentar fazer com que, se for da sua estratégia, alterne branco e preto e símbolos diferentes. Então, nesse caso aqui, ele vai tentando durante o jogo fazer com que fica aqui assim, e você escolhe o lado, para frente ou para trás, para poder dar o final do jogo. O final do jogo acontece quando alguém consegue fazer uma sequência de símbolos diferentes alternando cores pretos e brancos. Quando alguém consegue fazer isso, a pessoa que recebeu essa carta, se foi da maneira normal, sem ser musa, a pessoa vai receber novamente a pontuação que recebeu dessa carta. Então ele vai ganhar dobrado os pontos dessa carta. E aí todos os outros jogadores terão mais um turno para poder jogar. Então tentando fazer com que pegue mais pontos, né? Aí tem umas pequenas dificuldadezinhas para conseguir fazer esse portfólio, né, de sequência. Se por acaso você pegar uma carta com um símbolo igual no seu portfólio, você é obrigado a botar aquela carta do lado da carta com o mesmo símbolo que você já tenha. Ou seja, isso aqui, para esse lado, já afetou a sequência de pretos e brancos. Então já tem um problema aí. Se o cabo não tivesse isso aqui, né? Já tem um problema aí. Então eu vou ter que apostar desse outro lado. E assim vai o jogo. Você vai decidindo se consegue fazer a sequência de cores diferentes para conseguir aquela pontuação dobrada na última carta, ou vai investindo apenas em pegar cartas com pontuações grandes para você gerar muitas joias para você. Porque a outra forma de acabar o jogo é quando acaba-se o deck. Essas são as regras básicas do Lamuse. O que diferencia o jogo mesmo, a dinâmica do jogo, são os vários efeitos especiais que acontecem quando você coloca nas cartas, né? Esses efeitos de cartas, tanto pretas como efeitos brancos, né? Os efeitos imediatos ou o efeito quando você coleta a carta. Então, não dá para falar de todos os efeitos para explicar cada um deles o que é que ele faz. Então é melhor você dar uma olhada nesse gameplay para 3 jogadores do jogo Lamuse. Então, vamos para o gameplay.